Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós iremos, aqui dar início à correção das atividades de revisões. E na aula de hoje nós iremos corrigir a revisão de história. Vou aqui lendo com vocês, na medida em que eu for lendo, tá? Eu irei fazendo aqui a correção com vocês, tá ok? Então vamos lá. Letra A. Número 1, na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram A. Babilônia e Atenas. B. Espanha e Roma. C. Babilônia e Esparta. Letra D. Atenas e Esparta. Letra E. Roma e Babilônia. Então, na Grécia Antiga, as primeiras cidades-estados foram Atenas e Esparta. Então, vocês vão marcar letra D. Número 2. Questão 2. A religião da antiga Grécia era A. Cristã. B. Judaica. C. Politeísta. D. Islâmica. E. Budista. Então, a Grécia Antiga era politeísta, né? Ela cultuava várias divindades, né? Ela acreditava na existência de vários deuses. Então, a resposta correta é a letra C. Número 3. Questão 3. A história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos, que se estende do século XX ao século IV a.C. Quais são esses períodos? Letra A. Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. B. Greco-romano, dórico, homérico e clássico. C. Dórico, ateniense, clássico e helenístico. D. Helenítico, homérico, ateniense, clássico. E. Greco-romano, pré-homérico, clássico e helenístico. Resposta correta, letra A. Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Número 4. Preencha a lacuna. A. Foi um regime político criado e adotado em Atenas no período da Grécia Antiga. Qual foi esse regime? A. Ática. B. A democracia. C. Ditadura. D. Monarquia. E. Talassocracia. A resposta correta foi a democracia. Então, a democracia foi um regime político criado e adotado em Atenas no período da Grécia Antiga. Questão de número 5. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil que ocorreu na Grécia Antiga entre 431 e 404 a.C. Este conflito militar durou 27 anos e terminou com a vitória de qual civilização? A. Tebas. B. Esparta. C. Atenas. D. Creta. E. Pérsia. Resposta correta, cidade de Esparta. Número 6. Sobre a polis grega, é correto afirmar que, lembrando que polis são cidades independentes, né? São cidades autônomas. Então, uma polis é o quê? Letra A. A Macedônia e Tebas eram cidades mais importantes. B. O termo polis em grego significa sociedade. C. Elas não possuem autonomia e poder. D. Suas organizações sociais eram iguais para todas. E. Representavam as cidades-estados da Grécia Antiga. Então, a polis eram cidades-estados que eram cidades independentes, né? Eram cidades que seguia o seu próprio modelo, de organização política. Questão 7. Na cidade de Atenas, só era considerado cidadão quem nascia na cidade. Logo, os estrangeiros não poderiam participar das decisões políticas da polis. O nome dado aos estrangeiros era Patrias, Georgóis, Ilotas, Metecos, Eupátridas. Então, os estrangeiros na cidade de Atenas eram chamados de metecos, tá? Então, os metecos aqui eram, aqueles que eram estrangeiros. Inclusive, eram aqueles, que não eram dotados, de nenhum direito, de nenhuma cidadania, grega aqui. 8. Dentre os legados dos gregos, dentro das heranças, deixadas aqui pelos gregos da antiguidade clássica, que se mantém até a vida contemporânea, nós podemos
citar quais? A. A concepção de democracia com a participação do voto universal. B. A promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. C. A idealização e a valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões. D. Os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. E. O planejamento urbanístico segundo os padrões das cidades acrópolis. Então, a resposta correta é a letra B. A promoção do espírito de confraternização por intermédio dos esportes e dos jogos, que é os Jogos Olímpicos, né? Que é um desses legados, né? Que é uma dessas heranças deixadas pela antiguidade clássica e que se mantém até nos dias atuais. 9. Conta a história que, com a ajuda de Atena, Epeu construiu um grande cavalo de madeira onde escondeu guerreiros. Ulisses, ardilosamente, introduziu-o em Troia para que os guerreiros a saqueassem. Em sua obra, o autor transformou a luta pelo controle do estreito de Dardanelos, né, o Helesponto, num conflito envolvendo deuses e heróis. A obra e o respectivo autor são A República de Platão, Édipo Rei de Sófocles, Ilíada de Homero, Os Sete contra Tebas de Ésquilo e A História da Guerra do Peloponeso de Tucídides. A resposta correta, a Ilíada, escrita aqui por Homero. Agora nós vamos para a pergunta de número 10. A decadência da Grécia teve como início a partir do século IV a.C., e nós podemos explicá-la, entre outros fatores, pela ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades-estados, a invasão dos cretenses na cidade de Troia pela destruição da civilização micênica, evolução da polis que colaborou para o desenvolvimento do ideal e da democracia na região do Peloponeso. Espera aí só um pouquinho, gente. Resposta correta é a letra A, ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades e estados, né? Então, na medida que as cidades e estados foram perdendo, né, aí, né, na verdade, elas não perderam, né, elas não tinham, né, essa unidade política, né, aí entre as cidades e estados. Então, por não ter aí, né, uma unidade política, né, isso contribuiu para a decadência da Grécia, né, e foi enfraquecendo aí, né, a partir do século IV a.C. Agora nós vamos para a pergunta número 11. Descreva a divisão da história da Grécia Antiga. Então, a história da Grécia Antiga ela pode ser entendida em 5 períodos. O período messênico, que vai do século XV a.C., início da expansão messênica até o século XII a.C., com a chegada dos povos indo-europeus. O período homérico, do século XII a.C. ao século VIII a.C., o período que foi criada as obras de Homero, né? Aqui Ilíada e a Odisseia, né? A resposta da pergunta 12. A história grega foi marcada por vários momentos de instabilidade e conflitos sociais. Na fase pré-homérica, os registros de Heródoto, né, de Helicarnasso, o pai da história, foi determinantes para se entender esse período. Comente a história da Grécia. A história grega, gente, ela foi marcada por vários momentos de instabilidade e conflitos sociais. Na fase pré-homérica, os registros de Heródoto, de Helicarnasso, o pai da história, foram determinantes para se entender esse período. Agora a pergunta de número 13. Comente sobre a história mitológica do Minotauro. Segundo o mito, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem, que habitou um labirinto na ilha de Creta.
Anos depois, Minos derrotou Atenas em uma guerra que lhe custou um dos seus filhos. Atena, como vingança, ela ordenou que todo ano fossem enviados 7 moças e 7 rapazes atenienses para o labirinto aí do Minotauro, né, no qual, segundo o mito, o Minotauro então iria se alimentar-se, né, desses 7 rapazes e 7 moças. Agora nós vamos para a pergunta de número 14. Como surgiu a civilização creto-micênica? Provavelmente, gente, essa civilização ela surgiu aí por volta do século XV a.C. A cidade, a ilha de Creta, ela foi dominada pelos aqueus, né? Povo que invadiu a região da Grécia e estabeleceu a cidade de Micenas. Tanto é que os gregos, inclusive, são chamados de micenos, né? Aqui é por causa da invasão dos aqueus na cidade de Creta. Da união de culturas, né, dos aqueus e cretenses, surgiu então a civilização creto-micênica, o que foi o ponto de partida para uma brilhante cultura, né, aqui grega. Agora nós vamos para a pergunta de número 15. Muito do que se sabe sobre o período homérico foi relatado pelo poeta Homero aqui. Comente as seguintes obras. Então, nós vamos comentar sobre a obra, né, aqui de Ilíada, né, que é um dos livros do Homero, né, aqui, que marca e que narra a história da Grécia Antiga. Ilíada é um poema épico que foi escrito aqui, né, que foi escrito no século IX a.C. pelo poeta grego Homero. O poema, né, esse poema Ilíada, ele vai descrever aqui sobre a Guerra de Troia, né, o que provavelmente a Guerra de Troia ela tenha acontecido aí por volta do século XIII a.C., né? Inclusive o Ulisses, né, que é aí, né, aliás, o Odisseu, né, que foi um dos importantes guerreiros que foi lutar, né, na guerra, né, de Troia. E que é o próximo, né, poema, que é Odisseia. Odisseia é um poema épico escrito pelo poeta grego, né, Homero. O poema criado provavelmente entre os séculos IX e século VII a.C., que narra as aventuras do Ulisses durante 10 anos após a Guerra de Troia e o seu regresso aqui à cidade de Ítaca, que era a cidade de Ulisses. Agora a pergunta número 16. Como se organizou a sociedade cretense? Qual a importância das mulheres em Creta? Sua economia era voltada para o comércio marítimo, principalmente pela comercialização de produtos na região balcânica e na Ásia Menor, próximo ao comércio do Oriente. Então, a principal atividade econômica, né, dos gregos era o comércio marítimo. Então, a sociedade cretense, ela surgiu, ela se organizou a partir, né, do comércio, em volta do comércio, né? Possuíam comercialização de diversos objetos, principalmente joia, tecidos, armas e objetos preciosos feitos de bronze. Mulheres ocupavam altos cargos públicos e religiosos, e os valores ditos femininos, como a concórdia e a sensibilidade, eram valorizados. O povo tinha uma ardorosa fé na grande deusa, ligada à natureza, e a sua religião era festiva e alegre, né? Daí a importância da mulher nesse sentido da sensibilidade e da concórdia, né? Que traziam aqui, né, a concordância, que traziam aqui, né, a tranquilidade e a sensibilidade aqui para a civilização grega. Agora nós vamos para a pergunta de número 17. O que foram as polis? Comente. As polis significam, então, cidade-estado. Na Grécia Antiga, a polis era um pequeno território independente, localizado geograficamente no ponto mais alto da região, e cuja característica é equivalente a uma cidade,
né? Então, a polis é uma cidade, né? Seria aí equivalente a uma cidade hoje. O surgimento da polis foi um dos mais importantes aspectos para o desenvolvimento da civilização grega. Então, acredita-se que um dos papéis, né, que levou ao desenvolvimento da civilização grega foi o surgimento da polis, né, que seria essa espécie de cidade, né, que inclusive hoje, né, nós podemos chamar aí as polis de cidade. Agora nós vamos para a pergunta de número 18. O conceito de tirania ao longo da humanidade teve vários sentidos. Na maioria das vezes significava opressão dos governantes contra o seu governo. Mas o que foi a tirania na sociedade grega? O período arcaico da Grécia Antiga viu florescer as conhecidas cidades-estados, as polis, as cidades gregas. As polis passaram então por um intenso e constante conflito, né, de ordem interna ao governo das próprias cidades, quanto de ordem externa, como as guerras. Lembrando que essas polis elas não tinham uma unidade política. Nesse período anterior ao florescimento da democracia em Atenas, muitos líderes aproveitaram-se das crises para usurpar o poder do governante, entrando no poder de maneira ilegítima, né? Então, eles aproveitavam aí, né, essas crises, né, entre as cidades-estados, entre as polis, para usurpar aqui o poder, para tomar o poder aí, né, dos gregos. Agora nós vamos para a pergunta 19. Como surgiu a aristocracia social, dona da maioria das terras cultiváveis na Grécia Antiga? A aristocracia social surgiu tendo em vista a questão das guerras de conquista, que propiciou o surgimento de novas terras cultiváveis na Guerra Antiga. Na Grécia Antiga. Nesse sentido, temos que muitas terras foram descobertas e, assim, os grandes donos do poder local passaram a ser detentores dessas terras. Pergunta 20. Comente os termos abaixo referente à organização de Espartana, a organização política. Então, como que se dava a organização política espartana? Primeiro, diarquia. A diarquia é uma forma de governo em que o chefe é compartilhada por dois chefes de estados. Então, houve um momento na organização política daqui da Grécia espartana, né, da cidade espartana, em que houve essa diarquia. Na maior parte das diarquias, o diarca mantém a sua posição para a vida e passa suas responsabilidades e poderes aos seus filhos ou familiares quando morrem. A apela ou apela era uma assembleia formada por cidadãos espartanos com mais de 30 anos que elegia os membros da gerúcia, que aprovavam ou rejeitavam as leis encaminhadas para eles. Correspondia à eclésia em Atenas. Pergunta de número 20. Os micenos, também conhecidos como aqueus, habitaram parte da Grécia continental, desenvolveram cidades-estados e mantiveram certo contato comercial com as civilizações estrangeiras. Os messênicos viveram seu auge em qual período da história da Grécia? No período pré-homérico, né? No período que antecede aqui os escritos de Homero, que é o livro de Ilíada e a Odisseia. Questão 22. Os messênicos eram povos de origem indo-europeias que se estabeleceu na região balcânica por volta de 2000 a.C. e que entre os períodos de 1600 e 1200 a.C. viveu seu auge. Neste período, os micênicos exerceram a hegemonia nessa região e absorveram um povo importante que habitava a ilha do Mar Egeu. Nós estamos falando de qual povo, de qual civilização? Os cretenses, né? Aqui os povos cretenses. Agora a pergunta número 23. Até hoje os historiadores não sabem ao certo se a Guerra de Troia de fato existiu,
ou se apenas foi um mito passado de geração em geração no mundo grego e registrado na forma escrita por Homero. No entanto, algumas teorias baseadas em indícios arqueológicos foram formuladas e uma delas afirma que a Guerra de Troia foi um conflito dos micênicos, chamados de Arriaua pelos seus inimigos, contra quais povos? Os dóricos, né? Aí então acredita-se que a guerra aconteceu entre micênicos e dóricos, né? Foi uma guerra travada entre micênicos e dóricos. Pergunta número 24. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma característica que pertencia aos micênicos. A resposta correta é a letra B. Os micênicos possuíam uma sociedade militarista que organizavam em cidades-estados, e Micenas e Tirinto foram as mais famosas cidades aí. E nós terminamos, né, aqui esta aula, né, a correção, né, da revisão de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei disponível das 7 às 11, de segunda a quinta-feira. Sendo que na segunda eu estou no presencial e de terça a quinta eu estou no online, das 7 às 11, e qual vocês poderão aqui sanar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, até mais e até a próxima aula.